Oi gente, tudo bom? Hoje eu vou falar sobre If We Were Villains, por M.L. Rio, o primeiro livro para o qual eu dei 5 estrelas esse ano. Então aqui a gente acompanha o Oliver, que passou 10 anos na prisão por um crime que a gente não sabe se ele cometeu. E no dia que ele sai, ele recebe a visita do detetive que trabalhou no caso dele e resolve contar toda a história, ou toda a verdade. Então o que acontece? 10 anos atrás, Oliver fazia parte de um grupo de 7 amigos, todos atores que estudavam em uma faculdade, uma academia de elite exclusivíssima, só a alta sociedade dos Estados Unidos. E aí o que acontece? Eles estão no último ano e digamos que as amizades começam a se revelar como rivalidades e eles começam a ter conflitos que vão escalando, culminando em um assassinato. Então é muito importante entender a ambientação dessa história, porque ela se passa quase toda dentro dessa faculdade, dessa universidade. E nessa universidade todos os cursos são relacionados às artes. Então tem músicos, tem dançarinos e tal. Então eles respiram arte o tempo todo. E os atores em particular, eles só participam de montagens de peças de Shakespeare. Então eles estão inseridos nesse ambiente artístico, eles falam, eles têm uma dramaticidade para se expressar, sabe? E tem muitos trechos das peças do Shakespeare contidas aqui, quando eles estão encenando, e em outros momentos também, porque realmente Shakespeare é a maneira deles se expressarem, se mostrarem para o mundo. Inclusive o título do livro é um trecho de Rei Lear. Então o que a gente vê é que a vida deles começa a se misturar com a dos personagens. E conforme as coisas vão, escalando, a gente vai atingindo o clímax, a gente percebe que eles já não sabem mais onde os personagens terminam e eles como pessoas começam. Inclusive, falando sobre os personagens, como eu disse, são 7 personagens principais, então é bastante gente pra aparecer, digamos. E eles são muito bem trabalhados, eu achei que a gente tem uma ideia geral muito boa de todos, e alguns são mais explorados que outros, claro, porque com tantos personagens assim seria impossível explorar todos da mesma maneira. Ainda mais considerando que a gente está diante de um relato em primeira pessoa. Então, como a gente vê tudo pelos olhos do Oliver, é claro que a gente vai prestar mais atenção nos personagens que são mais próximos dele. O livro é dividido em 5 atos, então ele é contado como se fosse uma peça mesmo. E a gente tem 2 momentos que dá pra chamar de clímax, quando o crime acontece mesmo, digamos, e depois um outro momento quando a gente descobre o que realmente aconteceu. E é interessante como a gente vê com esses 2 momentos um ciclo se fechando, porque a gente tem acontecimentos no primeiro clímax, que a gente não compreende bem ou que não são fechados, digamos. E aí no final você entende, você tem uma conclusão, assim, é brilhante. Eu adorei esse livro, não tem muito o que dizer. E, bom, uma questão importante é que tem muito Shakespeare aqui. Então, você não precisa ter lido todas as obras do Shakespeare, ou a maioria, para entender o que está acontecendo. As peças mais importantes para a história são explicadas o suficiente para você entender aonde está indo a história. Mas é interessante porque eu acho que se você conhece Shakespeare, você tem uma capacidade maior de se conectar com os personagens, porque eles respiram Shakespeare. Então, assim, não tem o que fazer. O cara, ele é tudo, Shakespeare é tudo, gente. É isso que eu tenho pra dizer. E é isso, eu basicamente amei esse livro, quero morar nesse livro. Não, mentira. As pessoas são um pouco surtadas e dramáticas, então é melhor não morar nesse livro. Mas é uma história incrível e minha mensagem pra Terra é: leiam esse livro. Tchau!